Então, boa tarde. Assim, hoje eu não preparei nada. Eu quero que vocês me digam as dúvidas que vocês têm em alguma coisa. Algum exercício vocês tentaram, não deu certo. Ou até alguma coisa que eu já falei do conteúdo também que vocês têm dúvida. Eu tenho dúvida em uma coisa que eu já até pedi para explicar e ainda assim eu não sei fazer. Tem até mais episódio da lousa que quando pede para achar a interseção entre dois. Vamos lá. Eu já sei qual é o exemplo que você está. Eu já fiz esse exemplo umas 3 vezes assim, Eu vou repetir o mesmo exemplo. Deixa eu ver se eu acho um outro também que também fazer o mesmo Vou fazer aqui. Pior que eu já fiz os outros aqui. Ah, exercício 25. É um exercício que pode... Exercício 25, vamos lá. Página 132. A tua dúvida é como é que calcula assim, interseção de subespaço, né? Esse exercício é exatamente isso, tá? Eu acho que eu não fiz ele, mas se eu fiz também já. Vocês já estão pensando nos grupos, né, de vocês? Ó, quando vocês olharem aí, ele dá 2 subespaços, tá? W1. Essa aqui não. Eu acho que não. Não lembro. Se você não anotou é porque eu não fiz. Você costuma anotar tudo, né? Eu acho que eu não lembro de ter feito ela, não. É porque as outras também que eu tô olhando aqui, eu já fiz. A 26 eu fiz. E o exemplo também que eu resolvi eu já fiz. Eu não vou repetir. Nossa. Ficou bonito, mas ficou muito... Pera aí, gente. Eu só vou... É a mesma coisa, tá? Quem tá copiando aqui é porque eu vou fazer um pouquinho menor. Pra caber aqui o bicho. Que ele é grande. YZ T. Olha, ele tá 2 subespaços, o W1 e o W2. X menos Y menos Z menos T. Não é menos aqui, é mais, igual a 0. Aí são 5 itens, mas eu vou fazer um item de cada vez, tá? Porque fica mais fácil de vocês entenderem. Aí o primeiro item é para justamente determinar W1 interseção com W2. Ai, ai. Uma notícia só para alegrar vocês: dia 9 é ponto facultativo, né? É uma sexta-feira. Não alegrou muito, não. Não alegrou. O impacto foi pouco, né? Gente, calcular a interseção de dois conjuntos em geral é você, digamos assim, determinar os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. No caso, nos dois subespaços. E aí, para determinar, no caso dos nossos subespaços aqui, se eu pegar um vetor em W1 e na interseção, ele tem que satisfazer as duas condições. XYZT Boa tarde. Então, se você pegar um V na interseção, ó, as coordenadas dele
deve satisfazer, tem que satisfazer essas condições do W1, que é x mais y igual a 0, z menos t igual a 0, e x menos y menos z mais t igual a 0. Você tem que chegar a alguma coisa. Aqui talvez não tenha solução única, né? Talvez fique um dependendo da outra. Mas, por exemplo, ó, eu vou daqui dessa... Eu devia ter continuado de preto. Fiz tudo de roxo, mas já foi. Aqui não vou... Aqui, por exemplo, eu tenho que o x é menos y. E daqui eu tenho que o z é igual a t. Tá? E aí eu substituo aqui, ó. Menos y. Ou então você pode botar x ou então z, assim. Não faz diferença nenhuma. Aí vamos colocar, por exemplo, o z eu coloco menos t mais t. Tá? E aí eu ganho o quê? Eu ganho que y é 0, né? Vai cancelar aqui, ó. Y é 0. O y sendo 0, o que ocorre com o x? 0 também. E aí ficou z igual a t. E fica essa equação aqui. Porque o z igual a t não tem como manipular. Você ganha dessas duas aqui, da primeira e da terceira, eu consigo extrair que o x e o y são iguais a 0. Mas aí depois você fica com a equação, com essas duas equações aqui, ó. Quando eu substituo, tanto aqui, a primeira ela vai embora, porque os dois são 0. Essa segunda, imagine essa terceira aqui sem esse pedaço. É a mesma equação da de cima, só que multiplicada, é a mesma segunda equação multiplicada por menos 1. Então, basicamente, você fica com a equação z igual a t. Então, qual é a conclusão? Se o v ele está na interseção de W1 com W2, é W ou W o correto? É? Você não lembra da Pops, não? Ela pronunciando W. Não lembra, não? O quê? Gente, eu acho que eu tenho que voltar no tempo para essas piadas funcionarem, porque... Ó, o x é 0, o y é 0 também. O z, ele é igual a t, e o t você coloca como t, assim. Tá? Então fica assim, ó. Significa que esse v... Daqui a uns anos eu não vou fazer mais piada, porque ninguém vai entender mesmo. Então, o t é múltiplo desse vetor. Significa que o v está onde? Qual a conclusão? Que o v ele está no espaço gerado pelo vetor 0, 0, 1, 1. Vai acabar sendo espaço gerado, né? Ou seja, eu peguei um vetor v arbitrário na interseção e mostrei que ele está no espaço gerado. Aí a conclusão é que o W1 com W2 ele está contido no espaço gerado. Vai acabar sendo, porque é fácil você pegar um elemento do espaço gerado e mostrar que ele está na interseção, tá? Porque, por exemplo, vamos pegar um elemento do espaço gerado. É basicamente fazer essa conta de trás para frente, tá? Então, assim, a conclusão é que é igual. Você entendeu? Então, quando está na interseção, tem que estar nos dois. Então, tem que satisfazer as duas condições.
essas duas condições, tanto do W1 quanto do W2, basicamente resolver esse sistema. E aí ele tem, nesse caso aqui, não tem uma única solução, tem infinitas, né? Todas as soluções da forma 00TT. Aqui eu botei o T, mas podia ser o Z também. Essa letra aqui não interessa, não interfere. Que basicamente são múltiplos dos vetores 0, 0, 1, 1, que é a mesma coisa de dizer que ele está no espaço gerado pelo vetor 0, 0, 1. E aí a conclusão é que o W1 e W2 está no conjunto, mas assim, vai ser igual, porque se você pegar um elemento aqui e fazer a conta ao contrário, você vai chegar que está na interseção, tá? Então, nesse caso, a interseção é espaço gerado. Eu acho que talvez aqui o difícil é o seguinte, ó. Eu tenho certeza que vocês pegarem a interseção, vocês conseguem concluir isso aqui. Agora, vocês têm que, daqui para cá, tem que lembrar que que você tem que, digamos assim, já está aqui, ter um certo sentimento da disciplina para perceber que daqui vai sair o espaço gerado. Eu acho que talvez essa passagem aqui, eu não sei se... Enfim. Muito bem, então o primeiro item é esse aqui. Exiba uma base para W1 e W2. Fácil, né? Isso. Ah, eu falei W1 e W2, né? Para uma base para... Qual é a base? Quem? Uma base é uma base para... Não, é só um vetor. É só esse aqui. A base... No caso aqui, ó. A base é o conjunto que tem... É o conjunto unitário, né? Por quê? Vocês lembram a definição de base, o que que é? LI tem que gerar, né? Um vetor sozinho não nulo, ele já é LI. E o espaço gerado por esse vetor, a gente acabou de verificar que é o W1, W2. W1 interseção com W2. Então, esse vetor aqui de cara já é a base. Tá? Se eu falasse que era o 0001 e o 0010, ficava errado? Como é que é? Se eu falasse que são dois, que a base são dois vetores, que é o 0001 e o 0010. 0001 0 0 1. Estaria errado porque se, por exemplo, a dimensão, como ele é o W1, W2, pelo item 1 é espaço gerado por um vetor, a dimensão dele já é 1. Se você falar que a base são esses dois, a dimensão já vai ser 2, tá? Só que você pode dizer um outro vetor, não necessariamente tem que ser esse aqui não, mas tem que ser um que seja múltiplo desse aqui. Tem que ser ali, por exemplo, 0022, serve também, tá? Ok? Então a base é o conjunto, esse aqui. Item 3, determine a soma. Determine como é que é essa soma aqui? Se o V, né? Se eu pego um V que pertence a W1 mais W2, o V ele tem que ser U mais W, onde U está em W1. Oi? Isso, soma direta, só relembrando. Qual a diferença desse aqui para esse aqui? Conjunto.
Isso. Não. Tem que dar uma coisa, mas não é o vazio. Tem que dar zero. Tá? A interseção de um com o outro, para ser soma direta, tem que ser o vetor nulo. No caso do... Aqui já não é, porque a interseção é o espaço gerado por esse bicho aqui, tá? Então já não vai ser. Que é justamente a pergunta que ele faz no item D. Não é porque a interseção não é o vetor nulo. É porque basicamente é o seguinte, às vezes você... Mas assim, são situações bem específicas. Bem específicas. Às vezes o que acontece? É preferível você desmembrar um conjunto com uma soma de 2. Mas acho que para vocês, não tem uma aplicação assim, mas é para matemática mesmo. No caso, por exemplo, pegar as matrizes triangulares superiores com as inferiores, né? Aí elas somam direto, porque aí é mais fácil trabalhar só com uma do que a outra. Mas a soma é do mesmo jeito. Você consegue desmembrar um conjunto. É basicamente como se você pudesse cortar ele no meio, né? Entre aspas. A 27 é soma direta. Qual? Eu não cheguei a fazer. Você fez, né? Eu fiquei enfrascada com soma direta. Porque eu não sabia se era só somar. Eu fiquei Tem que ter. Não tem tá vazio, tá bom. Mas aí depois é só somar. Se por exemplo, qual é a soma direta? Não tem, mas basicamente é o seguinte: o que é a soma direta de um? Vamos supor que você tem um espaço V. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos supor que você tem um espaço V. Só que no livro ele faz o contrário, fica mais fácil. Aí vamos supor que você encontre um espaço V1, que quando eu somo, com o outro V2 que você encontrou, dá o V. E além disso, a interseção do V1 com o V2 é o vetor nulo. Aí você pode escrever o V como dessa forma aqui. Já que vocês têm dúvida... Não, definiu desse jeito. Essa coisinha aqui. Mas é mais no sentido de que se eu pegar um vetor neste aqui, ele pode ser escrito como a soma de um vetor daqui com um vetor daqui. Tá? Técnica é como se fosse, mas não é exatamente a união. Mas é a soma nesse sentido, de você pegar um vetor que está aqui, um vetor aqui, não é exatamente a... Como tem esse negócio de somar os dois, né? Parece que é a união. Mas não é exatamente, qualquer vetor daqui é escrito como uma soma de 2, onde esse aqui está no primeiro e o outro está no segundo. Eu vou fazer outro exemplo aqui, o 27, né? Que eu acho que eu não fiz o 27, eu posso fazer. 29... O 27 foi o que ela falou. Esse aqui que eu estou fazendo é o 25. Ó, por exemplo, o R2. Vamos supor que eu coloque assim, escrevam o R2 como soma direta de dois subespaços. Como é que vocês fariam? Porque o R2 você pode ver assim. São o conjunto dos pares ordenados, onde o x é real e o y é real. Como é que eu escrevo como a soma de dois subespaços, onde a interseção dos dois é o vetor nulo? Aí você tem que pensar no espaço. Quem seria V1 e quem seria V2? Oi?
Seria mais ou menos isso. Porque você pensaria assim, ó. Você pensaria assim, né? x0 mais 0y. Aí o V1 seria o conjunto dos pares ordenados x0, onde x é real. Esse aqui é um espaço vetorial. E o V2 seria 0y, com y real. Quando eu calculo a interseção dos dois, dá zero, né? Porque se tem que, por exemplo, porque se eu pegar um vetor que está no V1, ele tem a primeira coordenada nula necessariamente. E se está no V2, ele tem a primeira coordenada nula. E se está no V1, ele tem a segunda coordenada nula. Então, se está nos dois, ele tem a primeira e a segunda nula. Então, tem que zerar. E cada um dos dois é espaço vetorial. Então, você escreveu o R2 como a soma direta de dois vetores, de dois espaços vetoriais. E a soma deles normal, né? É, a soma no sentido de somar coordenada a coordenada. E cada vetor do R2... Né, ó, cada vetor do R2, pega um vetor qualquer, x, y, você sempre pode escrever assim. Ou seja, é um vetor que está aqui e outro que está aqui. Tá? E a interseção do V1 com o V2 é o vetor nulo. Aí, por exemplo... Aqui é porque assim, você perguntou também do negócio da união, né? Mas é meio que vai acabar sendo uma certa união. É. Ok? Mas como tem outro exemplo, outro exercício, eu vou terminar esse aqui e a gente vai fazer outro desse aí, soma direto, de novo. Sim, determine W1 mais W2. Aí você pega, por exemplo, um V, um W1, W2, que é U mais W. Eu entendo a atividade de vocês, que é o seguinte, não é uma coisa assim tão direta que você já... Que não é que nem derivada, por exemplo, né? Uma coisa mecânica. Aí é mais complicado mesmo. Então, o U está no W1 e o V está no W2. Daí, o que eu tenho? Eu escrevo as coordenadas do U como x1, x2, x3, x4. Escrevo a do W como y1, y2, y3, y4. Eu vou coisar lá em cima. O U, como ele está em W1, o que ocorre? A x1 mais x2 é 0 e x3 menos x4 é 0. Então, as duas primeiras somadas e as duas últimas eu subtraio. W estando em W2, basicamente vai ter que vou ter que y1 mais menos y2 menos y3 mais y4 é 0. Ok? Aí é o seguinte, ó. O V, que é o vetor que eu quero, ele é a soma dos dois. Aí você vai pegar você vai somar os dois vetores.
x1, x2, x3, x4, x, y, obrigado, y1, isso aqui não é fácil não, viu? Aí eu somo os dois. Se bem que eu posso, antes de somar, eu vou ter que usar essas equações aqui, ó. Tá vendo, ó? O x1 é menos x2, ou x2 menos x1, tá? E você tem aqui que o x, exato, x3 é x4. Então vai ficar, no lugar do x1 você coloca menos x2. E no lugar do x4 você coloca x3. Esse daqui não tem muito o que fazer. Só tem, eu isolo o y1, por exemplo. Eu isolo o y1. Ah, já sei qual é a coisa incrível que vai dar aqui. Uma conta do tamanho do universo. Vou fazer metade, vou deixar a pior parte para vocês. É, realmente aqui. Não. Eu vou corrigir. Fora que assim, a gente não ganha tanta coisa assim, né? Ai, socorro. Aí o que vai acontecer? Ó, eu vou desmembrar, vocês vão... eu vou desmembrar isso aqui. E vai ficar menos x2, 0, 0. Ó, os dois primeiros itens, sim, são interessantes de cair, porque é pequeno o cálculo, né? Mas, agora aqui, tá vendo que dá para desmembrar em 3? É isso mesmo, gente. Mais, aí vai ficar y3, y2. Tem que ter um jeito mais fácil de fazer isso aqui. Aí o outro vai ficar y4. O ruim é porque eu não consigo colocar as outras, mas é assim mesmo. Vai ficar mais. É isso mesmo? É 0 aqui, né? É 0, 0. Nada a ver isso aqui. 0, 0, 0, 0. Aqui é 0, né? Tá certo isso aqui? Não. Claro que não tá certo. 3. É isso, né? É isso mesmo. 0, 0. Y2, Y2, 0, 0. Vou apagar isso aqui. Enquanto eu estou escrevendo aqui, eu vou dizer o que vai acontecer para você, infelizmente, né? Vai aparecer uma série de vetores, x2 vezes um vetor, x3 vezes um vetor, y, y3 e y4. 5 vetores. Aí você tem que botar a matriz lá, calcular o posto dessa matriz. Aí ver quais são os vetores que são LI. E aí vai dar a dimensão. Não vou pedir para vocês fazerem isso, que dá muito trabalho. Mas eu vou dizer como é que chega, o que tem que ser feito. Y3, né? É 0, 0. E aqui fica menos Y4, 0, 0, Y4. Porque isso aqui ele está contido no espaço gerado, ó, pelos seguintes vetores. Ó. Esse primeiro aqui vai ser o vetor menos 1, 1, 0, 0, tá? O outro vai ser 0, 0, 1, 1. Esse primeiro aqui vai ser 1, 1, 0, 0.
Colocando, imagine que eu coloquei o x2 em evidência, o x3, tá? Aí esse outro vetor, esse aqui é o mesmo, ó, tá vendo? Esse aqui é o mesmo. Esse aqui é o mesmo desse, tá? Então você só tira um deles. Mas eu vou repetir. Então aqui vai ficar 1, 1, 0, 0 de novo. E aqui vai ficar os vetores menos 1, 0, 0. Aí esses vetores, como são iguais, ó. Então, na verdade, o espaço gerado por esses 5 vetores, eu já sei que são... Eu posso tirar um deles e ficar só com 4. Menos 1, 0, 0, 1. Agora é 1, 1, né? E agora o outro, o último, menos isso aqui. Isso. Como se fossem os mesmos. Ó, daqui é o seguinte, ó. Imagina, se eu colocar o x2 em evidência, vai ficar o vetor menos 1, y3, é y3, 0, obrigado. Verdade, 0, y3. Então é pior do que a gente imaginava. 0, 0. É aqui, né? É o penúltimo. É 1, 1. 1, 0, 1, 0. Então não tem. Aqui então realmente não tem essa colher de chá aqui. Deixa eu apagar aqui. Só tirar esse amarelinho daqui. Acho que não, né? Apago aqui. Pronto. Então eu tenho 5 vetores aqui. Eu já sei que como são 5 vetores de 4 coordenadas, esse aqui é um conjunto LD. Hã? Porque são 5 vetores dentro do R4, tá? Só que é o seguinte, você tem que extrair aqui dentro um conjunto LI. Essa aqui é que é a parte difícil. Tem que colocar na matriz aqui. Não necessariamente. Aí se você provar que o determinante lá você fazer a continha. Aí é base. Mas como são 5, aí eu não tenho certeza de nada. Tá vendo? Ó? Tem que pegar essa matriz aqui e ir simplificando ela. Até zerar as linhas. Tá? Só que essa conta eu não vou cobrar na prova não. Dá muito trabalho isso aqui. E aí o que acontece? Se quando você simplificar zera só uma linha, aí a que sobra for LI, quer dizer que a dimensão é 4 e o espaço vai ser o R4, porque não é subespaço da R4, né? Se vamos supor que zera só essa daqui, aí a dimensão é 3. Aí os vetores da linha, vamos supor que você simplificou ela, né? Acho que dá até para zerar. Como só tem uns zeros aqui, vamos zerar ela? Isso. Vamos zerar ela. Se fizer isso aqui, ó, na prova, né? Na prova anterior. Como é que eu zero essa daqui? Lembrando que eu posso trocar, né? Por exemplo, para zerar essa daqui, se eu somar, vai zero, vai dar... Zero. Essa aqui eu vou repetir, né? Essa aqui eu repito. 0, 2, 0, 0, né? Dá pra zerar 5 só.
Qual é que você quer zerar? A terceira aqui é a segunda. Aqui? Aí eu diminuo a quarta. E depois diminuo a quinta. Que aí eu zero 1 e 0 que eu coloquei lá em cima. Vai ficar menos 1, Vai. 0, 0, 1. Aí depois eu multiplicar a última com menos 1, que vai zerar. 0, 0, 0. Pera aí, eu pego essa daqui e multiplico por menos 1 ou só soma com a outra? Multiplica por menos 1. Tá. Então eu vou manter ela, que você está querendo dizer, né? Quando eu multiplicar por menos 1 e somar com essa, vai dar menos 1. Aqui vai zerar esse aqui, né? Vai zerar esse. Aí quando você multiplicar a de baixo, Vai dar assim. zerar, também zera o que você É, menos 1, 0, 0 e 1, né? Porque eu estou multiplicando por 0. Eu vou fazer um de cada vez aqui. Aí Não, mas aí eu posso multiplicar por menos 1 pra zerar ela. tá, perfeito. Então vou fazer isso primeiro. Ok, então só para deixar registrado aqui, multiplicou por menos 1 e somou com essa aqui, tá? E aí dá essa daqui, que é igual a outra. Essa aqui do meio eu vou repetir, porque eu não fiz nada ainda. Mas para zerar a última, basta eu somar, né? E já zera automaticamente. Tem que multiplicar por menos 1. Multiplicar por menos 1, exatamente. Obrigado. Aí zerar a última linha. Deixa eu dar um... Pronto. Então eu vou colocar logo 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Se eu somar... Que a ideia também... Eu vou colocar... Se eu somar essas duas aqui, ó... Eu vou zerar o primeiro elemento aqui, né? Vocês lembram que tem que ir zerando esses primeiros, né? Deixa eu ver. 0, 1, 1. A dimensão você já sabe só fazendo isso aqui, que é a dimensão, fazendo o que você falou, né? É 0, 1, 1. A dimensão já não é 4, vai ser mínimo 3. Tem como zerar outra linha aqui? É que eu somei essas duas, a primeira com a quarta. Aí dá 0, 1, 1 e 0. Que a ideia é sempre você zerando as primeira linha aqui. Se eu multiplicar por menos 1 e somar, dá 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tem que ver, porque se esses vetores aqui forem LD, será que é LD, LI isso aqui? Enfim, mas o fato é que você vai reduzindo aqui, tentando zerar as linhas, tá? Mas isso aqui eu não vou... que dá muito trabalho. E aí o seguinte, vamos supor que nós fizemos essa conta que nós não fizemos. Os vetores que sobrarem aqui, não nulos, o que ocorre? Aí, vamos supor que sobrem duas linhas. Aí conclui-se que a dimensão do espaço lá inicial é 2. Tá? E o espaço dele vai ser o espaço gerado por esses dois vetores iniciais que você colocou correspondente aqui. Então não é fácil isso aqui não, viu? O outro item é soma direta? Não é soma direta. Porque a interseção não é o vetor nulo.
depois. Tem um outro jeito de fazer esse exercício aqui. É você usar aquela fórmula que a gente, aquele teorema que a gente, que eu comentei, eu vou comentar então. Esses 4 já são LI. Hã? Os 4. São LI, né? Então provavelmente a dimensão é 4, que aqui é o que responde a quinta questão, o quinto item. Ele fala, é o R4? Aí seria, se esses 4 forem LI, então sim, porque a dimensão seria 4. Mas tem um jeito mais que eu acho que talvez fique melhor. Na página, eu falei desse teorema, mas eu vou relembrar aqui. Página 120, tem um teorema assim, ó, dimensão da união, dimensão da soma é a dimensão, é que nem aquela prova de probabilidade, aquela fórmula de probabilidade. Não tem a probabilidade da união é A soma dos dois exatamente. Ó, se eu conseguir calcular a dimensão do W1 com W2 e der 4, ele já tem que ser o R4 de cara, tá? Porque, por exemplo, qual é a dimensão da interseção? É 1. Porque como a interseção é espaço gerado só por um vetor, a dimensão dele é 1. Então fica assim, 1 dimensão. A dimensão do W1 ela vai ser 2, se não estou enganado, porque ela é fácil de determinar. Vou já fazer para vocês. Então a dimensão da interseção é 1, então fica assim. O W2, qual é o W2? Vocês estão vendo? Eu tô aqui, quantos minutos nesse negócio aqui? 42 minutos numa questão. Não tem como essa questão inteira assim cair na prova. Mas não ela inteira, né? Esses 5 itens é muita coisa para... Ó, o W2, gente, perdão, W2 não, W1 é XYZW, ZT, em R4. Tá escrito que X mais Y é 0 e o Z menos T é 0. Aí o seguinte. Oi? R4, obrigado. E aí o seguinte, ó. Quando você pega um ponto, então, um ponto desse W1, ele tem o formato, a mesma coisa, x igual a menos y, então é menos y, y. O z, como vai ser t, vai ficar zz. E aí você escreve assim, ó, y menos 1, 1, 0, 0, z, 0, 0, 1, 1. Significa que esse vetor aqui, ele está no espaço gerado tá? Por que esse jeito? E aí é o seguinte, ele sendo espaço gerado, esses dois vetores aqui, eles são LI já de cara, porque quando você pega a combinação linear, vai zerar esse primeiro aqui, já vai zerar os dois primeiros e outros zero os dois últimos é LI, tá? Então já garante que a dimensão do W1 é 2, tá? O W3, a mesma coisa eu vou fazer para vocês. A dimensão do W1 é 2. A dimensão do W3. E por que eu acho que esse jeito é mais fácil? Porque você não tem que fazer uma matriz dessa aqui. É uma conta um pouco menor. Esse jeito que eu vou fazer aqui.
Por exemplo, de novo, o W2, XYZT em R4, tá que X menos Y, né? Menos alguma coisa que eu já esqueci. Menos Z mais T. Aí novamente, ó. E XYZT. Aí o X você vai trocar por Y mais Z menos T. Aí fica assim. E aí vai ficar YY00. Z0Z0, né? Pronto. Aí significa que vai estar no espaço gerado pelos vetores 1, menos 1, 0, 0, T. 0, 0, cocô. Espaço gerado 1, 1. E é fácil determinar que esses vetores aqui, se eles são LI ou não. Porque, pelo menos eu acho, é muito mais fácil você pegar a combinação linear igual a zero aqui. Nesse caso aqui fica mais fácil. E vamos lá? Ó, se você pegar assim, ó. Mais beta 1, 0, 1, 0. Vai ficar alfa mais beta menos gama igual a 0. Alfa já é 0 aqui, né? Porque esse aqui parece... né? Os outros, as segundas coordenadas são iguais a 0. Aí eu vou ter beta... Na terceira eu vou ter o beta aqui igual a 0 de cara, né? E na quarta eu vou ter o gama igual a 0, tá? Então os vetores são LI. Se os vetores são LI, o W2, a dimensão dele é 3, tá? Porque o W2 é o espaço gerado por esses 3 vetores aqui, ó. E aí você vai lá na formulazinha da 4, exatamente. Eu acho mais fácil assim. Viu? Mas tem essas duas maneiras de fazer, tá? Então, a dimensão do W1 é 2, mais 3, menos 1, aí dá 4. Então, se a dimensão do W1 e W2 é 4, então ele tem que ser o R4. Porque ele é um subconjunto do R4. Tá? Subespaço do R4. Ok? Então, tenho esse teorema aqui em mente, ó. Pode ajudar muito vocês aqui. 5. Mas, por exemplo... Não, 4. Que vai ter a de VUF, eu vou juntar, vou fazer... É como se fosse 2 de VUF, só que eu vou colocar numa só. Aí, pra vocês. Nesse caso, é só dizer se é verdadeiro ou falso, tá? Agora, a 27, vocês estavam com dúvida em soma direta? A gente pode fazer também. Gente, trabalhoso, né? Tem. Infelizmente. Ai.
Ou então assim, aqui é porque eu coloquei pra gente relembrar, né? Como eu já escrevi lá no começo, você não precisaria reescrever. Ai. Essa 27 é chatona, hein? Essa 27 é chatona. Vamos fazer uma aqui. Tem que ser uma com a cara da prova, né? É. 14ª. Ó, 14ª. Vocês querem, ó, uma... essas grandonas aqui, não, essa 27 a gente vai... Tchau. Cai fora. Agora, a 14, ela é uma boa questão. Hã? A matriz? Deixa eu ver aqui. Eu vou marcar talvez algumas questões que eu acho interessante, né? Vocês analisarem e ver se tá ok, né? Ó, eu vou fazer essa 14, aí depois eu vou simplesmente colocar uma pergunta que, como seria uma questão da prova, por exemplo. Só pra vocês verem como é que vai ser. Ou então agora, né? Pra quem fazer a 14 aqui. A prova agora. Bota uma questão da prova, né? Deixa eu ver aqui. V ou F, né? Uma coisa que vocês devem estudar que vai cair, com certeza, é essas transformações do plano no plano. Por exemplo, expansão, rotação, isso aí com certeza vai cair, tá? Isso aqui com certeza vai cair. Uma questão que vai ter é o seguinte, ó. Vai ter uma questão desse jeito aqui. Ah, não, né? Eu já tô pirando aqui, já. Não é VUF não, Tá, eu vou já colocar. Vai ter 20 itens. Aí é 0,4. Não, se errar, errou. Você perde o ponto que... Não é aquele de, eu vou 2, tira 1, né? Não é sacanagem aí, não. Por exemplo, gente, porque assim, as VOF tem que ser tipo de questão que você olha e você já sabe o que é. Por exemplo, a dimensão. A dimensão do espaço gerado por esses dois vetores é 2. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Não, é falso. É falso. Eles são LD. Exato, eles são LD, é falso. Eles são LD por quê? Porque esse aqui, ó, é 2 vezes o primeiro vetor, eles são múltiplos, entendeu? Então a dimensão desse espaço seria 1. A dimensão seria 1. Aí se reduz, né? O A ele fica como espaço gerado só do primeiro. Tá? As de VOF vai ser mais ou menos assim. Vai ter uma que vai ser o seguinte, ó. Já vou até dizer. Que porta? O T de 0 é 0, né? Vai ter uma que é assim, ó. Eu vou dar um vetor. Eu vou dar 2 figuras para vocês.
Um eu vou colocar um vetor, eu ainda vou pensar na figura, mas imagine que tem um vetor assim, e o outro, ele tá assim. Aí vocês vão me dizer qual é a operação que sai daqui para cá. Só é uma operação de 180 graus, mais uma redução. Vai ser exatamente. Daqui, o que eu tenho que fazer daqui para esse vetor vir para cá, tá? Você rotaciona, né, ó, para cá, rotaciona aqui e depois expande ele. Aí o que é rotação? Vocês lembram Isso, das transformações lineares do plano no plano, vocês lembram? Página, isso aí com certeza vai estar na prova. Porque são transformações interessantes e é de R2 e R2, tá? Ó, a página eu vou colocar aqui para vocês. Página 147. Transformações do plano no plano, tá? Expansão ou contração. Reflexão em torno do eixo X, reflexão na origem, rotação de um ângulo. Aqui tem um sentido anti-horário, mas tem um sentido horário também. E esse cisalhamento horizontal e a translação. Essas coisinhas com certeza vai cair, tá? Oi? Não, você pode rotacionar, por exemplo, no sentido horário e depois expandir. Ou então você pode expandir e rotacionar em qualquer outro. Só uma. Você botou para lá, exatamente. Entendeu? Ele só multiplicou por uma constante negativa e multiplicou por, sei lá, -1 e depois. Menos negativa e. Tá? Maior, no caso, maior que 1 não, porque eu tô com pro outro lado, né? Menor que -1. Mas também pode dizer que teve a ideia dele muito boa, que ele simplesmente, ó. Se bem que meio que você acaba fazendo. Não. Imagina o seguinte, imagine que você estica aqui, ó, o vetor e multiplica por -1. Aí você vai ter esse aqui. É a mesma coisa de você multiplicar por um lambda que é maior que 1 e aí multiplica por menos esse lambda aqui, o vetor. Então basicamente você teria que dizer o que precisa para acontecer isso, tá? Ó, eu falei da 14 porque é a conta dela. Então assim, a VOF vai ser mais ou menos assim, gente. Vocês vão olhar e já vai ter que dizer o que acontece. A 14 da página do capítulo 4, né? Deixa eu ver aqui. Porque a conta é pequena. Pois eu devia ter passado a lista mesmo. Então as contas aqui é meio bizarra demais. Resposta. Mas aí, em geral assim mesmo. Ó, o 14 ele dá dois espaços, V1, página, deixa eu 130, 131. Aqui tá cortado o meu aqui. Dá dois espaços, ó. V1, que são as funções. Esse conjunto aqui, imagine que são as funções que elas são contínuas e tem a derivada contínua. Mas assim, essa informação vocês meio que por enquanto apaguem. Assim, então deixa ela um pouquinho de escanteio. Eu vou reescrever para ficar só numa linha, tá? E eu tenho que aproveitar assim, como vocês vão fazer a prova em grupo, é mais interessante que tenha uma questão que você raciocine com a resposta pequena do que uma
você já sabe como é que é, mas você vai... É só um trabalho braçal. Eu não sei se vai acrescentar muita coisa. Até porque tem muita coisa braçal hoje em dia que o computador já faz, né? Aqui tem um pedacinho aqui que eu engoli, que não cabe, né? Deixa assim, ó. Imagina o seguinte, o V1, vocês sabem o que significa uma função f de menos x ser igual a f de x? O que é isso? Par. Uma função é par, f é par. Vocês não viram no cálculo 2, se uma função for ímpar, o intervalo for simétrico, a integral é zero, né? Coisa assim. E f é par, olha aí o cálculo 2, né? Agora, f é ímpar. Tem duas funções. Uma função famosa que é par é a função cosseno. E outra que é ímpar também é a função seno, tá? Muito bem. Eu estou dizendo o seguinte, ó. Você pega o conjunto, imagina que o V1 é o conjunto das funções, sei lá, contínuas. Mas aqui não é exatamente contínua. É contínua com a derivada contínua. Que é par, e as outras que são ímpares. São pares e são ímpares. Aí ele está dizendo para provar que... Não, esse aqui eu não vou fazer. Mostra que são espaços vetoriais. O item A eu não vou fazer porque não precisa. O item B também não. O importante é que é o C. Está dizendo assim, para você verificar que qualquer função contínua, com derivada contínua, você pode escrever como a soma de uma função par com uma função ímpar. Basicamente, pega uma função seno de x. Você pode escrever a seno como uma soma de duas, onde essa daqui é par e essa daqui é ímpar. Ou é ímpar e é par, tanto faz. Tá? Por exemplo, se fosse seno, eu vou fazer até mais fácil. Se fosse x quadrado. Como é que eu escrevo x quadrado como uma soma de uma par e de uma ímpar? X quadrado nem linear, né? Mas não precisa aqui. Como é que eu escrevo? É difícil, né? Você tem que deduzir qual seria a função. Mas tem uma, digamos assim, uma jogadinha que funciona para todas as funções. Você faz para uma, essa mesma conta vale para todas. Ó. Note que... E a gente vai ver... Então, basicamente quando o truque é... Se eu pego uma função, eu tenho que escrever como a soma de duas, uma par e uma ímpar. Eu tenho que lembrar aqui, eu estou enrolando vocês. Qual é? Porque eu não quero olhar a resposta. Acho que é F mais o E menos aqui. Sei que aqui tem um 2 embaixo. Mais ou menos. Acho que eu vou colar mesmo. Não lembro mais não. Eu nem sei se ele dá a dica desse bicho aqui. Deixa eu ver se ele... Se ele dá só Ah, ele dá aqui. F de x... Ó. É assim, ó. Primeiro você escreve a f como 2 vezes f de x dividido por f de x, tá? Depois você escreve esse 2 vezes como f de x mais f de x. Agora eu vou somar e subtrair f de menos x, assim.
Deixa eu colocar o menos nesse aqui para ficar melhor. Fica mais bonitinho. E aí agora eu separo, ó. F de x menos f de menos x. Essa daqui é que vai ser uma função que eu vou ver ainda se é par ou ímpar. Essa aqui também eu vou ver se é par ou ímpar. Eu vou chamar de g de x essa primeira. E aí eu vou calcular o g de menos x. Onde tem x eu coloco menos x. Vai ficar menos x, menos assim. Aí isso aqui vai dar f de menos x menos f de x. Que se eu colocar em evidência vai ficar menos a de cima. Se eu colocar o menos aqui em evidência fica assim, ó. F de x menos f de x. Aí o que está aqui é justamente a g. Volta para o começo. Tá? Então ela é ímpar. Que o g de menos x. E essa outra aqui vai ser par. Se você chamar ela de h, ela vai ser par. Tá? Então aqui, assim, eu não estou dizendo que vai cair essa questão, mas o que eu estou dizendo é, se tiver alguma conta, ela vai ser desse tamanho, não vai ser uma coisa assim, vocês fazerem 2 páginas, entendeu? Não dá tempo não, gente. É muito pouco tempo. É que nem também no cálculo 3. Quando vocês estiverem lá, tem uns integrais assim. Imagina assim, você calcula uma integral, ela já é grande. Aí imagina se você tem que calcular 3 numa só. Então não dá tempo dos alunos fazerem uma prova normal, não. Esse é o problema, né? Então toda função você pode escrever com uma soma de duas, onde uma é par e outra é ímpar. E a interseção, no caso aqui, quando eu pego o V1 com o V2, quando ela for par e ímpar ao mesmo tempo, ela tem que ser a função nula. Tá? Se eu pegar aqui, ó, você tem duas condições. Ela é par e ela é ímpar. Ou seja, você está dizendo que o f de menos x, tanto é f de x quanto é menos f de x ao mesmo tempo. Ou seja, o f de x é menos f de x. E aí tem que ser, o x tem que ser zero. Ok? Deixa eu marcar uns exercícios aqui que eu acho que... Eu acho não, que vocês devem olhar. Vou começar do capítulo. Eu vou fazer mais, tá? Vou fazer mais questão. São 2. Ó, capítulo 4, né? Esse capítulo 4 vai ter questões assim na VOF. Porque o capítulo 4 não, perdão. É capítulo 4, questão 2. Segunda. Essa segunda aqui, que basicamente é determine quais das seguintes funções são aplicações lineares. Aí vai ter lá. É linear, por exemplo.
Essa aplicação aqui, ó. É linear? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Hã? É? Dou-lhe uma? Não é? Dou-lhe duas? Não é? Perfeito. Não, eu tô querendo achar o que vocês vão achar. Esperando vocês responderem. Pra eu copiar a resposta. Hã? Não, não. Eu peguei aleatório assim. É linear ou não? É porque esse é o tema dessa questão 2 aqui, ó, do capítulo 4. Pra você se é o linear. Olhando assim, não sei não. Tem o. Hã? Por exemplo, quanto é que é o T de 00, gente? Não é 00. Então não é linear. Se ela for linear, o T de 0 tem que ser 0, tá? Então não é linear. Hã? É, não. Tá vendo? Isso é uma questão de prova. Entendeu? Essa daqui já tá aqui, né? Então, esse é o tema da segunda questão do capítulo 4. Terceira questão também, tá? Ela não é tão grande. Quinta. Sexta. Eu acho que já, eu não lembro mais. Mas a sexta, sétima, verifique... Não, é a sexta, sétima. Eu não lembro mais qual foi as que eu fiz naquele vídeo. Eu acho que foram essas circulares. Eu circulei algumas aqui, só que acho que eu não fiz exatamente todas. Circulei aqui. Essa aqui não. A 10, né? Décima. Também não é grande. É esse. Ah, é pra cá que piora o negócio. Décima. Décima segunda. Décima terceira. Isso aqui não. Décima nona. Vigésima. Pronto, nessa 20ª com certeza vai ter. Parece que a 20ª, o tema dela é o seguinte, ó. Dê, quando possível, exemplo de transformação lineares tais que. Tá? De dar exemplo de uma transformação linear de alguma coisa. Porque também tem o raciocínio e não tem uma resposta gigantesca. E a 28ª. Tá? Esse aqui não. Ó, por exemplo, ó. Para vocês pensarem aí, existe uma transformação. Uma coisa que eu quero também que vocês. Eu quero saber se vocês estão sabendo. Não? Existe uma transformação. Hã? Ah, é, capítulo. Será que eu tô trocando tudo aqui? Pera aí. Ah, aqui é o 5. É o 5, então. Desculpa. Tá? Ó, uma coisa assim, existe uma transformação linear.
Sobrejetiva? Hã? Se fosse assim, uma questão da prova. Justifique, né? Sem conta nenhuma aqui. Isso. Eu nem sei do R3 e R4 não. Do R2 tanto faz. Basta o... botar aqui, do R2 e R3, por exemplo. Tem que ser a mesma dimensão, não? Tem que ser a mesma dimensão, então não? Não sei. Isso foi o que eu falei no passado, mas ainda a gente... Hã? Como é que justifica? Como é que justifica? Mas eu consigo o núcleo 1 e imagem 2? Por quê? É igual a Não, a dimensão. O núcleo mais da imagem tem que ser igual à dimensão do... Pronto. Aqui ó, é o seguinte. Vocês lembram que a dimensão do domínio, né? É a dimensão do núcleo mais a da imagem. Se for sobrejetiva, a dimensão da imagem é 3. E aí já dá problema. Porque a do núcleo, na melhor das hipóteses, ela vai ser 0. Tá? Então é o seguinte, novamente, ó, se existir uma transformação sobrejetiva, a dimensão da imagem quer dizer que a imagem é todo o R3. Então, se é todo o R3, a dimensão dela é 3. Essa igualdade aqui é o teorema do núcleo da imagem, que eu falei para vocês, que a dimensão do domínio é igual à dimensão do núcleo mais da imagem. Aí, a dimensão da imagem sendo igual a 3, você tem que... a dimensão da R2... aí, assim, não dá, né? Porque a dimensão do núcleo não pode ser menos 1, tá bom? Ok? Então não existe, por causa disso aqui. Vou só falar que a dimensão do domínio tem que ser igual ou maior do que a da imagem. Isso aí vem justamente por causa do... Mas se fosse exatamente essa questão da prova, eu poderia, sem demonstrar desse jeito, poderia só falar, não é possível, porque a dimensão do domínio é menor do que a da imagem. Mas por quê? Né? Uma coisa que eu tenho dúvida, porque por função aqui subimaginar, ela pode ser injetora e sobreinjetora, né? Só que aí, sempre que for provar que ela é injetora, aí o núcleo é 0. Aí não necessariamente já vai ser o mesmo da né? Não, o problema, a diferença... Sabe qual é a diferença da função? É porque a dimensão, tanto do domínio do contradomínio, é no máximo 1. Ou é 1. Assim, né? É porque também falar em dimensão quando a função não é linear. Mas enfim, você não, é sempre a mesma coisa aqui. Dessas aqui. É claro que pode ter, por exemplo, função da R2 e R3. Só que quando é assim, a função, no caso da transformação linear, que não pode ser sobrejetiva. Por causa do teorema do núcleo da imagem. Não, então, mas quando eu vou provar que é uma injetora, não tem que provar que o núcleo é 0? Sim. Aí, se eu for provar que a injetora, ela já é sobreinjetora e já é injetora. Só se a dimensão do domínio e do contradomínio forem a mesma. Isso. Por exemplo, se aqui fosse 2, aí você provou que o núcleo é 0, ela já é sobrejetiva de cara também. Tá? Mas se fosse 0 e aí fosse 3, aí no caso ela ia ser injetora, mas não sobrejetiva. Ok? Eu falei também... eu fiquei enrolando... Vocês entenderam isso aqui? Então tem em mente o teorema do núcleo da imagem. Tá, o capítulo... Agora sim, o capítulo 4.
Demonstre que o som... Não, esse aqui não. Ó, gente, a questão 5, ela pode cair no VUF, para você dizer se é espaço vetorial ou não, tá? Questão 5 do capítulo 4. Que é basicamente para dizer ou não se é espaço vetorial. Tem uns exemplos bem chatões aqui, mas por exemplo, esse exercício 25 que nós fizemos hoje, o 26, o 27, isso aqui não, esses 4 aqui, tá? E o 28, pronto. E aí, já que vocês também estavam com dúvida na soma direta, eu posso fazer o 27 pra gente ir, tá? Sejam lá. Não, é que esses contos aqui. Essas contas são muito mecânicas também. Mas a gente consegue fazer. Consegue. Mas faz só se faz 2 por 2. Essas contas são muito mecânicas. Vamos lá fazer a 27? O que eu tenho que... Ah, tá. Vocês vão ter prova ainda essa semana de novo? É verdade, a minha, né? Verdade. Esquecido já. Eu acho que eu vou elaborar ela hoje. Tem que elaborar hoje. Hoje é amanhã. Uma coisa também. Tá, eu falei isso. Tem que lembrar do que eu quero colocar. Eu falei já, né? Da transformação no plano. Aquela parte de composta. Ok, então exercício 27. Eu falei que era chatão, né? Eu já tinha esquecido que tinha falado isso. Mas vamos pensar, porque ele não é óbvio, não. Então você tem esse conjunto aqui. Acha um subespaço. Não é tão óbvio assim, não. Subespaço. Eu vou fazer a chamada enquanto vocês... Não é óbvio isso aqui não, viu? Talvez seja. Talvez não seja. Você tem o V, é para achar um subespaço. Você tem o V dessa forma, né? Um plano. Acha um subespaço tal que... Então, vamos lá.
eu tenho um plano. Intuitivamente não é difícil de entender, não. Porque essa equação aqui do plano, ó. Na verdade, esse exercício pode ser mais fácil do que vocês imaginam. Que é o seguinte, ó. O que é o R3? O que é um R3? O que é um R3? Que é a primeira questão da prova. O que é um R3 em 10 linhas? O que é? Se eu tiver 3 eixos perpendiculares, ele é um R3. Né? Não interessa se é aquele canônico ou é algum. E aí você imagina o seguinte, ó. Esse V1, V1, esse aqui é interessante, esse exercício. Ele é um plano. Você tem aqui, V1. Como é que eu crio um R3 aqui? Preciso do vetor normal plano. Ortogonais. Então, primeiro você... Qual é a ideia aqui? Primeiro você pega uma ideia, na verdade, né? Qual é a ideia? Mas uma ideia que é bem intuitiva é você pega 2 vetores ortogonais no plano. Aí depois calcula o vetor U e V. Exato. E tem uma maneira de encontrar esse vetor ortogonal. É o produto vetorial dos dois. Quando você pega o produto vetorial, você automaticamente determina um vetor que ele é perpendicular a U e ao V ao mesmo tempo. Aí quem seria o vetor V? Perdão, quem seria o espaço V2? Seria o espaço gerado por esse vetor normal aqui, ó. Pronto. Aqui seria o V2. E aí o V1 aí você tem... Tá? Seria isso. Agora o negócio é a conta, né? Porque eu não fiz conta nenhuma aqui. Mas vamos para a chamada aqui. Mas vocês entenderam, né? Ana Clara, Ana Vitória, não veio. Ah, é Ana Vitória que não vem. Ana Vitória, acho que é Moisés. Ana Alice, Andressa, Antônio. Deixa eu dar um zoom. Antônio não. Arthur dos Santos, Benjamin, Bruna, Carlos, Clice, não veio, Daniele, Deveson, é Deveson mesmo? Deveson. Diego, não, Ellison, Ellen, Evelyn, Felipe Rodrigues, aí Felipe Nunes, Francisco Guilherme, veio, Francisco Sidrin, não veio também, Hanna, Beatriz, Isaac, João Carlos, João Felipe, João Isaac, não veio, Jonas, José Alan, José Erbson, José Caio, não veio, José Mariano, Júlio César, não veio também, Leonardo, não veio, Lucas Iago, Luiz Fernando,
Marcos Antônio, Marcos Gabriel, aliás, é Marco Antônio, né? Marcos Gabriel, Marcos Vinícius Cruz, C, né? Marcos Vinícius Mariano, Maria Beatriz, tá com quanta? Cadê ele? Ah! Sorry. Maria Beatriz, Maria Dalva, Misael, é Misael que não tá vindo, né? Paulo Vinícius, Pedro Antônio. Tá aqui Pedro Antônio? Não. Pedro Henrique Bezerra, Pedro Henrique Brito. Não. Pedro Lucas, também não tá. Riquelme, não veio também, né? Roberto e Virgínia também não veio. Muito bem. Acho que é só isso. Vocês conseguem fazer isso sozinho aqui, né? Vamos tentar. Não, vocês vão tentar sim. Vocês não querem tirar 2 pontos na prova, não. É. É uma questão. Mas uma questão dessa vale 2 pontos? Não sei. Deixa em aberto. É. Aí. A prova vale 2. Não, pois é. Vocês querem tirar 2 pontos.